Nós estamos vivenciando o mês da Palavra de Deus. Hoje estamos no terceiro domingo, no terceiro domingo do mês dedicado à Palavra de Deus. E nesse terceiro domingo a igreja conta com o 25º domingo do tempo comum. Então hoje a igreja nos presenteia com o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estavam ensinando aos seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas a aquele que me enviou. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras de vida e salvação. Então, estamos vivenciando este mês lindo, dedicado à Palavra de Deus. Nós já estamos nesse terceiro domingo, e o 25º do tempo comum. Então a igreja nos presenteia hoje com esta palavra, nos chamando a atenção sobre o nosso serviço. Quem é que nós estamos seguindo e a forma com que seguimos. Os discípulos, eles faziam muita confusão, porque mesmo estando com o mestre ao seu lado, eles ainda viviam com o coração endurecido e não tinham em mente a certeza de que era o mestre que estava ali na caminhada. Então eles vinham caminhando e sempre com aquele zum pelo caminho acerca de quem seria o maior. Jesus, sabiamente, mesmo sem escutar aquela conversa, Jesus, quando chega em casa, diz assim: olha, venha cá, o que vocês discutiam pelo caminho? Que falação era aquela baixa que não dava para ouvir? O que é que vocês estão escondendo? E eles, com medo, sem entender muito o que anteriormente Cristo dizia, que iria morrer, que ia ser entregue na mão dos malfeitores, que ia morrer e ressuscitar no terceiro dia, eles não entendiam muito isso, mas Jesus queria sempre ensinar eles, que eram eles que iam ser ponta de lança na ausência de Jesus. Mas nem sempre os discípulos tinham aquela mesma compreensão de entendimento, porque Jesus falava e muitas vezes em parábola e eles tinham dificuldade de entender. Então a grande preocupação aqui não seria com a ausência de Jesus em si, mas quem seria o maior do grupo. Então Jesus, sabendo disso, reúne novamente o grupo e diz que quem quiser ser o maior, que seja aquele que sirva a todos. Porque ele que é o Filho do Homem, ele que é Deus, ele não veio para ser servido, mas para servir. Então ele não fazia isso para se engrandecer, que ele não precisava disso, mas para despertar
nos discípulos que eles deveriam servir independente de cargo, independente de condição social, independente de ser o maior ou o menor. O que importa nisso é o seu serviço, a sua doação generosa. É você doar-se sem reserva. Então este aí, com certeza, é o maior no reino dos céus. E a conversa se estendia e eles se envergonhavam, porque Jesus não queria maior ou menor, queria a doação do coração. É você doar-se sem reserva na construção do reino. Ele, na Páscoa, anterior à Páscoa, ele lavou os pés dos discípulos. Mesmo assim, os discípulos não despertavam que ele veio para servir. Então, eles queriam um ao lado do mestre, outro ao lado do lado direito, do lado esquerdo, para que tivessem destaque na missão. E Jesus diz que nada disso é válido. Não importa você ser o papa, o padre, o pastor, o palhaço. O que importa é que na sua condição de doação do seu serviço generoso a Deus, você faça com dedicação, com respeito, com zelo, à casa de Deus e, consequentemente, a sua palavra. Então, neste mês que estamos dedicado à palavra de Deus, que essa semente do Evangelho, ela caia de maneira generosa no nosso coração e que possamos ser aquela criança que Jesus colocou no meio deles e disse: quem acolhe essa criança é a mim que acolhe, e me acolhendo não acolhe só a mim, mas aquele que me enviou, que é o meu Pai, que está nos céus. Então, que o Senhor nos conceda a graça de servi-lo na humildade, sem pretensão de cargos, mas no amor generoso, no amor serviçal, a serviço do reino, a serviço da construção de um mundo melhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.